Bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui mais esse dia, nessa terça-feira, para mais um momento gostoso da palavra de Deus. E Deus sempre tem uma palavra para o meu, para o seu, para o nosso coração. Então, antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esta mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, combinado? Bora lá então para a nossa mensagem de hoje. Então, quero estar lendo com vocês Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus, E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes? Eu quero estar falando nessa meditação de hoje, nessa jornada de hoje, sobre temer, sobre sentir vergonha, que foi o que Adão e Eva sentiram. Foram os primeiros a sentir vergonha, a sentir medo, a ficar inseguro em relação a alguma coisa. E o que significa vergonha, Vamos lá, vergonha é um sentimento de insegurança causado por medo do ridículo e do julgamento dos outros. Então, o que Adão e Eva sentiu foi medo, foi temor, foi vergonha, porque foi um sentimento de insegurança causado por causa do que eles tinham feito, causado por causa do que eles tinham cometido. Eles estavam se sentindo o quê? Com medo do ridículo, ou seja, do julgamento de Deus, porque é o julgamento dos outros, Então eles estavam pensando, como Deus deu uma ordem, eles pensaram, vai ter uma consequência. Não somente isso, mas eles perceberam que eles estavam nu. Olha que interessante, Ele fala assim, ouvi a sua voz no jardim e temi, Senti o quê? Senti vergonha, senti medo, fiquei amedrontado, fiquei assustado. E depois ele fala, e porque estava nu, ou seja, Adão identificou que ele estava nu. É interessante que nos dias de hoje, muitas pessoas, elas têm andado nu por aí e não estão identificando. Por quê? Porque Adão, quando ele pecou, ele percebeu que alguma coisa tinha mudado, que tinha alguma coisa errada. E Deus ainda falou para ele, olha, quem mostrou para você que você estava nu? E depois Deus falou assim, você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Ou seja, tinha sido estabelecida uma ordem. Deus tinha dado uma ordem e uma palavra, e Adão desobedeceu essa palavra. Então vamos lá, nós sabemos que então a vergonha é a consequência do pecado. A vergonha, ela aparece quando o ato transgressivo é exposto ao olhar dos outros. É um sentimento da ordem do público, porque Adão sentiu que tinha transgredido uma lei, sentiu que tinha transgredido uma ordem de Deus, por isso ele sentiu o quê? Vergonha. Então todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então nós sabemos que quando a gente transgride a lei, que quando a gente peca, quando a gente erra, nós estamos transgredindo uma ordem de Deus. E nisso nós temos que sentir vergonha. E Adão sentiu vergonha. Mas como eu falei, muitos hoje não têm sentido vergonha do pecado, não têm sentido vergonha da mentira, das traições, do adultério, não têm sentido vergonha de tantas coisas que têm feito, não têm sentido vergonha da ira, da cólera, não têm sentido vergonha da glutonaria, não têm sentido vergonha de tantas coisas, como fala lá em Gálatas, que são as obras da carne. Não tem tido a percepção que Adão teve. Adão, ele se escondeu porque ele temeu, ele ficou assustado, ele sentiu vergonha, ele falou, não, eu temi, eu tenho medo e agora vai ter um julgamento. Mas muitos de nós, infelizmente, mesmo conhecendo a palavra de Deus, não há temor de Deus nos nossos corações. E lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 17 até o versículo 19, a igreja estava desta forma, porque a carta é direcionada a uma igreja, não é direcionada para o mundo, não é direcionada a pessoas que não conhecem, ela está sendo direcionada a pessoas que conhecem a palavra de Deus. Então, olha o que diz aqui em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas.
Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui a carta está sendo endereçada a uma igreja que achava que era rica. E o Senhor começa falando, olha, eu conheço as tuas obras. E obras aqui não está falando de trabalho, né? Obras aqui está falando de uma construção intelectual, moral de dentro de nós, porque antes de fazermos o trabalho, uma obra já aconteceu dentro de nós. Antes de nós executarmos alguma coisa, já foi estabelecido no nosso pensamento o que nós faríamos. Então, o obra não está falando do trabalho em si, mas está falando de uma construção de pensamento, né? E aí ele fala que você não é frio, que você não é quente, mas você é morno. Então aqui fala, você acha que está rico, mas você não está. Você diz que é rico, você diz que é enriquecido, que não tem falta de nada. E muitos de nós, muitas vezes, nos encontramos assim. Eu tenho tudo, eu tô rico, eu tô feliz, eu tô alegre, eu tô satisfeito agora sim. Quando na verdade você é um pobre, cego, desgraçado, como fala aqui, sem a graça de Deus. Então pessoas dentro da própria igreja achando que são ricas, mas sem a graça de Deus, miseráveis, pobres, cegas, nu, despidas. A palavra de Deus fala assim, que diante dos olhos do Senhor todos nós estamos nus e patentes. Então não existe como nós estarmos escondidos diante dos olhos do nosso Deus. Mas nós muitas vezes não sentimos vergonha do que do pecado. Nós não estamos vestidos com as vestes da justiça, né? Com as vestes da bondade, como nós até falamos esses tempos aqui no canal sobre estarmos vestidos adequadamente, não é verdade? Então, infelizmente, muitos de nós não sentimos mais vergonha do pecado, mas achamos que é natural, que é normal, né? Aqui fala assim que quando se fala de vergonha, se fala de você ser exposto ao ridículo, né? Antigamente as pessoas sentiam vergonha de algumas coisas, mas hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas não se sentem mais assim. Elas acham que não é mais ridículo, que não é mais vergonhoso, que não é mais pecado, que aquilo que elas cometem não é mais transgressão, que aquilo que elas fazem não é mais iniquidade. E elas não se sentem envergonhadas do seu erro. Então isso é um perigo, porque mostra que a pessoa não tem mais o quê? A percepção do erro. Adão e Eva teve a percepção que estavam nus, que eles temeram. E muitos de nós, muitas vezes, não temos esse temor. Aqui em Apocalipse, o que acontece? Ele nos convida a nos arrependermos. O segredo está no arrependimento, porque ele fala, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se o Senhor nos repreende, se o Senhor nos castiga, é porque o Senhor quer nos levar ao arrependimento. Então, olha o que diz aqui em Marcos capítulo 8, no versículo 38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então aqui Jesus está falando de uma forma bem clara, né? Se esta geração, porquanto que qualquer um desta geração adúltera e pecadora, porque é adúltera, uma geração que pecou contra Deus, que adulterou contra Deus, que adorou a outros deuses, a outros ídolos, adorou não só a imagem, mas adorou o seu ego, o seu orgulho, a sua avareza, a sua vontade, o seu desejo, adorou tudo isso. Então é uma geração adúltera e pecadora, porque o pecado é a transgressão de uma ordem, de uma lei. E ele fala assim, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas hoje não se envergonham mais do seu pecado, não se envergonham mais da sua transgressão, mas se envergonha de Cristo e da palavra de Cristo, se envergonha de ser chamado cristão, se envergonha das palavras do Senhor. Por quê? Muitas pessoas sentem vergonha de Cristo, da cruz, de ser chamado cristão, de ser identificado como um cristão. Por quê? Porque a Bíblia diz como um cristão deve andar. Então, na verdade, muitos de nós nos envergonhamos de ser chamado cristão, de ser identificado como cristão, de falar, olha, eu sou de Cristo, porque nós sabemos que se declararmos que somos de Cristo, a nossa conduta, a nossa moral, o nosso comportamento vai ter que ser outro. Então, nós temos vergonha de falar, olha, eu sou de Jesus, porque se fala que é de Jesus, tem que andar como Jesus, falar como Jesus, vestir como Jesus, se comportar como Jesus se comportou, e por isso nós temos vergonha. Mas Jesus, ele declara, se nós tivermos vergonha dele também naquele dia, quando ele vier na glória do seu Pai, ele também vai sentir vergonha de nós, porque nós vamos estar nus, e é o que diz lá em Apocalipse, as nossas vergonhas vão estar expostas, e naquele dia nós vamos ver o quanto nós estávamos o quê? Nus, o quanto nós estávamos
estávamos o quê? Miserável, pobre, cego. Então que nessa jornada de hoje nós possamos meditar nesta palavra e que nós possamos ver do que nós estamos nos envergonhando. Será que nós estamos nos envergonhando de Cristo e da sua palavra, de sermos identificados como cristão, ou nós estamos nos envergonhando do nosso pecado, ou nós estamos entendendo que o Senhor está nos chamando ao arrependimento e que nós precisamos nos arrepender? Então fica aqui nessa jornada de hoje este alerta para as nossas vidas e para o nosso coração, que você possa meditar nessa jornada dessa terça-feira, essa lição que a palavra de Deus nos dá, amém? Então fica por aqui a nossa jornada de hoje. Deus te abençoe e que essa palavra fale grandemente ao seu coração, e amanhã, se assim o Senhor permitir, estaremos aqui para mais uma jornada de lições. Até lá!